Ei, galerinha! Hoje nós vamos falar sobre ligações químicas. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva agora e ative o sininho de notificações. Então, vamos lá para a aula de hoje? Em 1920, Linus Pauling encontrou um artigo de Gilbert Newton Lewis que propunha uma teoria para explicar por que os átomos se mantinham juntos, formando substâncias simples e compostas por milhares de anos, como as pirâmides do Egito, ou até por milhões de anos, como os ossos dos dinossauros. Lewis chamou essa propriedade dos átomos de ligação química. E esse assunto despertou um grande interesse nele, que ele decidiu investigar a respeito dessas ligações químicas. Então, na natureza, a grande maioria dos átomos dos elementos químicos não é encontrada isoladamente. Em geral, os átomos apresentam-se ligados uns aos outros, formando as inúmeras substâncias simples e compostas que nós conhecemos. E essa formação de substâncias ocorre com liberação de energia. Isso significa que os átomos são mais estáveis ligados uns aos outros do que isolados. Então, vamos entender um pouquinho sobre estabilidade. Na natureza, os únicos elementos cujos átomos são estáveis na forma isolada são os gases nobres. Como todas as propriedades químicas dos elementos estão relacionadas às suas configurações eletrônicas, que a gente viu lá na aula de distribuição eletrônica, os cientistas concluíram que a estabilidade dos gases nobres estava relacionado ao fato de os átomos desses elementos possuírem o último nível de energia, que é a camada de valência, completo no estado fundamental. O que isso significa, último nível de energia completo? Significa que esse átomo tem 2 elétrons na camada de valência quando ela for do primeiro nível de energia e 8 elétrons quando for o segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto nível de energia. Nós vamos entender isso um pouquinho melhor aqui no próximo slide. Então, aqui a gente tem a configuração de alguns gases nobres. O hélio é um gás nobre que só tem um nível de energia. Esse nível de energia é a camada de valência. Então, olha aqui. Ter 2 elétrons quando a camada de valência for o primeiro nível de energia. Então, o hélio, a camada de valência é o primeiro nível de energia, ele tem 2 elétrons. Então, ele é estável no seu estado fundamental. Agora, o neônio, a camada de valência dele não é mais o primeiro nível de energia, é o segundo. Então, 8 elétrons quando for segundo, terceiro, quarto, quinto ou sexto. Então, a camada de valência dele é o nível 2. Para ele ser estável, ele precisaria ter 8 elétrons. E olha só, o neônio tem 8 elétrons na camada de valência. O mesmo acontece com o argônio, o criptônio, o xenônio e o radônio. Todos eles possuem 8 elétrons na camada de valência no seu estado fundamental. Por isso, eles são os únicos estáveis encontrados na natureza na forma isolada, ok? E aí, deu origem à regra do octeto. Os átomos dos diferentes elementos estabelecem ligações doando, recebendo ou compartilhando elétrons para adquirir uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre no estado fundamental. Ali ficou um pouco separada a palavra, né? 8 elétrons no nível de energia mais externo, ou então 2 elétrons se o nível mais externo for o primeiro, que foi o que a gente viu, a configuração dos gases nobres. Então, os átomos dos diferentes elementos, eles tendem a estabelecer ligações para adquirir uma configuração eletrônica igual a de um gás nobre.
essa é a ideia da regra do octeto. Mas é importante observar que a regra do octeto ela é apenas uma ferramenta para a gente encontrar, teoricamente, a fórmula dos compostos mais comuns, formado por alguns elementos representativos. Essa regra não explica o fenômeno das ligações químicas e não é seguida pela maioria dos elementos da tabela periódica. Vocês vão ver que ela tem, assim, muitas exceções, muitas. Mas aí a gente vai ver ao longo das ligações que a gente for estudando nos próximos vídeos, ok? Bom, e a gente tem alguns tipos de ligações químicas. Para obter os 8 elétrons na camada de valência, como previsto na regra do octeto, os átomos eles vão estabelecer essas ligações que vai variar com a necessidade do doar, receber ou compartilhar elétrons. E aí, existem 3 tipos de ligações químicas que podem acontecer. São as ligações iônicas, as ligações covalentes ou então ligações metálicas. E são sobre essas ligações que vamos falar nos próximos vídeos. Então, ativem o sininho de notificações, se inscrevam no nosso canal, que nos próximos vídeos falaremos sobre as ligações iônicas, covalentes e metálicas. Aqui está as referências bibliográficas. Muito obrigada pela atenção. Deixem suas dúvidas nos comentários e se inscrevam no nosso canal. Até o próximo vídeo.